Eu vou chamar agora, representando as trabalhadoras grevistas, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais, Jussiane Zuanazzi. Wagner. Bom dia a todos. Bom dia. Já vi que o café da manhã estava porreta. Gostaria de agradecer a presença de todos os pais, todas as entidades, as autoridades presentes, né, nesse momento que é um momento histórico para o nosso município, uma audiência pública para debater a educação infantil no nosso município, oportunidade que há muito tempo não víamos aqui e nós devemos fazer o melhor proveito possível desse momento. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que quando nós tratarmos das profissionais da educação infantil aqui, nós estaremos sempre tratando das educadoras sociais e atendentes de creche, que são os dois cargos, as duas profissionais que estão aí no dia a dia nas nossas unidades de ensino. Também gostaria de esclarecer logo de início que a pauta de reivindicação não se trata da inclusão dessas profissionais no quadro do magistério. Tampouco a questão da greve e da legalidade da greve ainda está sendo discutida nos tribunais. Nós estamos apresentando a nossa defesa e, como bem disse o prefeito, não cabe nesse momento a gente debater sobre esse tema. Bom, para fazer a minha fala, eu gostaria de então entrar na questão da legislação, que é, acho que a parte que está mais criando obstáculos, né, para o desenvolvimento da pauta. Eu gostaria de pedir então ao pessoal ali do suporte que coloque o slide que a gente preparou, que a gente vai tratar sobre esse tema. Lembrando, então, que a questão da inclusão no quadro do magistério foi inicialmente uma pauta, mas que nas conversas com a prefeitura, né, nós percebemos que realmente seria difícil alcançar, então se optou por modificar a reivindicação para separação de cargos, né, para a questão da hora-atividade e para o atendimento da Resolução 02 de 2015, devido à situação em que se encontram os nossos CMEIs atualmente, principalmente a realidade no cotidiano de trabalho das nossas servidoras. Eu fiz esse questionamento, né, afinal, onde está a ilegalidade, justamente para questionar se a ilegalidade está na nossa reivindicação ou se a ilegalidade está na forma como as coisas estão funcionando atualmente na educação do nosso município. Pode passar, por gentileza. Justiça seja feita, o educador e atendente, né, também educa. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que disciplina a educação escolar, né, e ela se desenvolve predominantemente em instituições próprias de ensino. E a LDB tem sido mencionada muitas vezes como impeditivo, tanto para a questão da separação de cargos, quanto para a questão da hora-atividade. Eu gostaria de destacar aqui que a LDB em nenhum momento menciona essa questão, né, e também não é impeditivo para que isso aconteça. Recentemente, ela foi alterada pela Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, principalmente na questão da educação infantil, para realmente adequar a legislação à realidade, ao desenvolvimento do movimento da educação e ao entendimento que se tem da educação infantil, que não é mais apenas, né, uma situação do cuidar das crianças, mas a educação infantil hoje entende-se como uma prática pedagógica intencional e que é um direito da criança. Então, a LDB, pode passar, lá no artigo 4º,
ela coloca que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Isso significa o quê? Que a questão da obrigatoriedade é que ocorre aos 4 anos de idade. Mas que a educação infantil, lá no inciso 2, ela é gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Ou seja, a educação infantil é de 0 a 5 anos. Dos 0 aos 5 anos é a educação infantil, e a partir dos 0 anos, 0 anos é bom, né, pessoal? A partir do nascimento da criança, a partir do momento que ela entra na instituição educacional, já é feito um trabalho pedagógico com essa criança, um trabalho docente. Ele é apenas diferenciado, mas o trabalho pedagógico não começa com a criança aos 4 anos de idade. Pode passar. Ainda no artigo 4º, né, é estabelecido que deve ser garantidos padrões mínimos de qualidade de ensino, com variedade e quantidade mínimas de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo do quê? De ensino-aprendizagem, ou seja, ensino-aprendizagem na educação infantil, que vai de 0 a 5 anos, ok? Né? Que a criança tem direito à vaga na escola pública mais próxima da sua residência, seja na educação infantil ou no ensino fundamental, a partir do dia em que ela completa 4 anos de idade. Pode passar. Lá no artigo 29, né, ainda na LDB, ele diz que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Ou seja, né, novamente aí nós estamos destacando que o trabalho na educação infantil, ele não é um trabalho sem qualificação. Pode passar. Lá no artigo 30, né, diz que a educação infantil será oferecida em creches e pré-escolas. Né, nas pré-escolas para as crianças a partir de 4 anos de idade. Aqui no nosso município, a educação infantil é ofertada em unidade de educação infantil do 0 aos 5 anos, né, elas ficam juntas. Não, a pré-escola não está nas unidades de ensino fundamental. Pode passar. No artigo 31, fala sobre a questão da organização da educação infantil, de acordo com regras comuns, e isso são regras nacionalmente estabelecidas, né? Ou seja, deve ser feita avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Você deve ter uma carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de trabalho educacional. Certo? Isso de 0 a 5 anos. Pode passar, por gentileza? Ainda no mesmo artigo, né? Fala do horário de atendimento às crianças, que deve ser no mínimo de 4, no máximo de 7 horas, que deve existir o controle da frequência e que deve ser feita a expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ou seja, a aprendizagem ocorre do 0 aos 5 anos, não a partir dos 4. Né? Pode passar. No artigo 61, a LDB diz que quem se consideram os profissionais da educação. Então, consideram-se profissionais da educação escolar básicos que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são: 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e ensinos fundamental e médio. Pode passar. E no inciso 3º, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então, os nossos educadores e atendentes são profissionais da educação. Eles não são professores, né? Porque eles não fizeram concurso para professor, mas são profissionais da educação, segundo a LDB. Pode passar. No artigo 62, fala sobre a questão dos profissionais da educação, dizendo que a formação de docentes para atuar na educação básica faz-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, também sendo admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Ou seja, para a educação infantil de 0 a 5 anos é exigida a formação em magistério, nível médio, pelo menos. As nossas educadoras, grande maioria, já tem curso superior e até pós-graduação, educadoras e atendentes.
Pode passar. Aí foi colocado que a LDB veda a questão da hora-atividade para esses profissionais, né? No entanto, a LDB não trata da hora-atividade. A lei que trata da hora-atividade é a Lei 11.738, de 2008, muito conhecida como a Lei do Piso. Ela regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e estabelece que, muita atenção lá para o parágrafo 2º. Então, a Lei do Piso, ela entende que os profissionais do magistério público da educação básica são aqueles que desempenham as atividades de docência ou as atividades de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Ou seja, a Lei 11.738, que define o piso nacional para os profissionais do magistério e o direito à hora-atividade de 33%, ela diz que os profissionais do magistério público da educação básica, né, são aqueles que têm a formação e que estão no âmbito das unidades escolares de educação básica. Ou seja, eu acredito que aqui já ficou bastante claro que os nossos educadores e atendentes estão nas unidades de ensino da educação básica e têm a formação, certo? Embora possa-se dizer que a escolaridade de ingresso das atendentes de creche seja ensino fundamental, em sua grande maioria, elas já têm o magistério e a graduação em pedagogia, inclusive por um estímulo da própria prefeitura, né, que estimulou essas profissionais, lá na época da LDB, a se formarem. Pode passar. Então, como eu estava falando da Lei 11.738, que fala dos, né, quem são os profissionais do magistério da educação básica, né, pública, essa mesma lei estabelece que na composição da jornada de trabalho, observar-se-á um limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Bom, eu quis fazer essa explanação e, na verdade, procurei não usar a minha palavra como presidente, mas a palavra da legislação, a LDB, a Lei 11.738, para deixar muito claro do que a gente está falando, da realidade, do que nós estamos vivendo. Então, obviamente que a nossa prefeitura, ela se adequa a todos esses critérios estabelecidos em lei, menos na questão da valorização do profissional da educação, porque é cobrado dos nossos atendentes de creche e educadores sociais todas essas questões legais que estão postas aí. No entanto, eles não são reconhecidos como profissionais do magistério, nem mesmo como profissionais da educação, muitas vezes, não têm os mesmos direitos que os professores, né? Lembrando sempre que nós não estamos pedindo aqui a transposição para o cargo de professor. Falando, então, dessa questão da situação atual das atendentes de creche, educadoras sociais, né, como eu já disse, a grande maioria delas já são graduadas em pedagogia, têm pós-graduação, muitas delas, e isso é muito bom para o município, né, porque quando o município preenche o censo escolar, consta lá no censo escolar que os seus profissionais da educação, todos já têm o curso superior, isso conta muito ponto para o município. É uma vantagem que a prefeitura leva em cima das nossas atendentes e educadoras. Eu vou ter que suprimir alguns pontos da minha fala por causa do tempo, né? Mas eu gostaria só de lembrar, então, que a questão da separação de cargos, que é uma das nossas pautas, ela é perfeitamente possível e legal, além de ser necessária para adequar a atual estrutura funcional e as novas exigências legais para a educação infantil. Essa adequação já aconteceu no município de Curitiba. Desde 2002, o município de Curitiba vem promovendo transformações no cargo de educador, sempre respeitando o direito dos servidores em optar pela nova situação funcional. Então, inicialmente, as creches pertenciam à assistência social, lá no município de Curitiba. Houve um momento em que se fez essa separação e as pessoas puderam optar em ir para a educação ou permanecer na assistência. Inclusive, ainda que lá existe a Fundação de Assistência Social, que é uma fundação de direito
não é de direito privado, mas é uma fundação, na verdade não é administração direta, né? As pessoas tiveram a opção de permanecer na assistência ou de ir para a educação. Depois foi feita a separação do cargo, porque era carreira de atendimento, começou como carreira de desenvolvimento social, alterou-se a lei, passou a ter a carreira de atendimento à infância e adolescência, e alterou-se novamente a lei, criando a carreira da educação infantil, e houve inclusive a mudança do nome do cargo lá em Curitiba, que de educador passou para professor infantil. Né? Isso não aconteceu aqui em São José dos Pinhais. E em 2004, né, quando o nosso prefeito fez um novo estatuto e um novo plano de carreira, extinguiu alguns cargos, como de atendente de creche, excluiu o cargo de professor que não tinha nível superior, foi criado um novo cargo, e não foi dada a possibilidade das pessoas se adequarem à nova realidade, à nova situação, elas simplesmente ficaram extintas. Né? Quando se poderia, sim, ter feito o aproveitamento dessas pessoas que fizeram o concurso, que estão aí dentro da realidade do município, de poder se adequar. Então, a pauta da separação de cargos, né, eu só queria que passasse o slide também, para o próximo, para colocar, no parecer que a gente encaminhou para a prefeitura, referente à transformação do cargo, existem algumas citações, né, de um livro chamado Direito Administrativo Brasileiro, em que diz o seguinte, né, que a hipótese de transformação, na verdade eu vou pegar a parte aqui de baixo, senão fica muito longo, né? Hábil é o Instituto do Aproveitamento, por meio do qual os servidores estáveis, integrantes da administração, quando extintos os cargos ocupados, são posteriormente aproveitados em cargos com funções compatíveis. Pode passar. Acho que ele passou um a mais. Agora está certo. E aí fala que a transformação de cargos é admissível, desde que seja realizada por uma lei de iniciativa do Executivo, né? Explica como se faz, eu não vou ler tudo, porque senão a gente toma muito nosso tempo. Né? E, enfim, pode passar. Aí depois a gente vai entrar na questão da resolução. Somente para colocar, então, que, pela análise que a gente faz, é sim possível, nem a LDB, nem a lei do piso vedam a hora-atividade para educador social e atendente de creche. É apenas uma questão de vontade de legislar em favor do trabalhador. Com relação ao cumprimento da Resolução 02 do Conselho Municipal de Educação, aqui a gente traz para as pessoas poderem ter conhecimento, porque muitas vezes elas não têm conhecimento sobre isso. Né? Então, está colocando aqui a área que deve ser ofertada na estrutura física para as crianças, o número de profissionais para cada grupo de crianças. E é importante destacar que, muitas vezes, a Secretaria Municipal de Educação entende que, principalmente aqui, vamos pegar o Infantil 4, né? Um professor educador até 12 crianças. Muitas vezes a Secretaria de Educação entende que, para se colocar um segundo educador, tem que esperar completar 24 crianças, quando, na realidade, é um para até 12 crianças. Ou seja, a partir da 13ª, já é a necessidade de você ter mais um profissional. E isso já tem gerado muita insatisfação em todos os trabalhadores, né? Situações arbitrárias e tudo mais. Então, nós viemos aqui esclarecer a público as nossas pautas, não temos medo de nos colocar, de nos posicionar, já fomos para a nossa comunidade também, trouxemos aqui para os vereadores essa situação, e gostaríamos também de colocar para o nosso prefeito que nós vamos sim cobrar todos os compromissos assumidos, né? Outros compromissos que foram assumidos, muitas vezes o prefeito realmente não atendeu, ou se atendeu foi depois de greve, né? Como a questão da licença-prêmio, que foi prometido também durante 2 anos, até que ocorreu uma greve e se colocasse, e se alcançasse essa pauta. Eu tenho que encerrar então agora, procuro respeitar o tempo, né? Só queria colocar então que, como motivo da greve, foi justamente a postura, né, da prefeitura em colocar impedimentos para atender as pautas,
ou em não respeitar os compromissos assumidos, que não é justo que seja feito o desconto dos dias parados, assim como não é justo que as crianças fiquem sem os dias letivos, que são obrigatórios por lei, como todos viram aqui. Então, nós nos propomos a repor todos os dias letivos, mas desde que não seja feito o desconto dos dias parados. Bom, por hora é isso, para não extrapolar o tempo. Obrigada.